Novamente, Trump ameaçou aplicar tarifas no Brasil. Mas dessa vez está ficando claro que o que ele quer é destruir a soberania financeira do Brasil. Não se trata de uma briga comercial comum, não se trata de uma discussão sobre etanol ou sobre redes sociais. O alvo é muito mais importante. Eles estão querendo que o Brasil abandone essa enorme inovação científica feita pelo Banco Central do Brasil, para que o Brasil não tenha capacidade de abandonar o dólar quando for necessário. O objetivo dos Estados Unidos é manter o Brasil controlado por corporações norte-americanas. É um projeto de dominação que vem de séculos e agora se veste de tarifas e relatórios técnicos. Quando Vargas inovou para criar a Petrobras, os Estados Unidos conspiraram para derrubá-lo, levando ao suicídio e à mobilização em massa que salvou o projeto de soberania energética no Brasil. A Petrobras hoje é uma empresa pública que garante a soberania do país. A história agora se repete, ainda que com outros personagens e outras tecnologias. Agora o Banco Central do Brasil criou um sistema que pode nos livrar das amarras do sistema financeiro norte-americano. E eles querem destruí-lo, porque sabem que se o Brasil tiver autonomia no sistema financeiro, todo o esquema de dominação via dólar começa a ruir. O que está acontecendo agora não é aleatório. Pelo contrário, é perfeitamente lógico dentro do contexto geopolítico atual. Porque o mundo está em guerra. Não uma guerra declarada com tanques nas ruas, mas uma guerra econômica e financeira. A China está acelerando sua revolução industrial, ultrapassando os Estados Unidos em diversas áreas estratégicas. O Irã está lutando uma guerra que vai quebrar a economia mundial para forçar o mundo a abandonar o dólar. E enquanto o mundo foge do dólar, China, Rússia, Irã e tantos outros países buscam alternativas, os Estados Unidos querem acorrentar o PIX nessa bomba que pode explodir. Eles querem que o Brasil continue atrelado ao sistema que está em colapso. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado pela presença aqui. Nessa semana, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos ameaçou aplicar tarifas novamente contra o Brasil, dentro da sua estratégia de guerra tarifária. É importante entender que isso não é um movimento isolado. Os Estados Unidos têm usado tarifas como arma de coerção contra diversos países, e o Brasil agora está novamente na mira. O governo de Donald Trump anunciou a conclusão de uma investigação comercial contra o Brasil e propôs uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. 25%. Um número alto que inviabiliza qualquer exportação brasileira para os Estados Unidos se for aplicado de forma generalizada. A justificativa, eles consideram irrazoáveis e prejudiciais às empresas norte-americanas certas políticas adotadas pelo Brasil. Entre os principais alvos do relatório do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos estão o favoritismo ao sistema PIX de pagamentos, em detrimento de operadoras de cartões de débito e crédito estrangeiras, as decisões judiciais do Brasil que determinam a remoção de conteúdos em redes sociais dos Estados Unidos e o mercado de etanol brasileiro. Reparem, eles citam o PIX em primeiro lugar. Não é uma reclamação secundária. O PIX é o centro da discórdia, porque o PIX representa uma desintermediação financeira. E quem perde com isso são as gigantescas empresas norte-americanas como Visa e Mastercard. A decisão final sobre a sobretaxa deve ocorrer até 15 de julho, após um período de consulta pública. Ou seja, temos algumas semanas pela frente de tensão. E embora preveja um impacto amplo, o plano norte-americano abriu exceções importantes. Eles poupam setores como aeronáutica, fertilizantes, minerais estratégicos e alimentos específicos. Por que essas exceções? Porque são setores que interessam à própria economia norte-americana. Eles precisam dos fertilizantes para sua agricultura, dos minerais para sua indústria de tecnologia, da aeronáutica para seus voos. Deixa eu explicar o que isso significa. Trump tenta proteger tudo que for do interesse dos consumidores norte-americanos para não ter inflação lá, mas usa todo o resto para combater o que interessa à soberania do Brasil. O PIX pode ser usado como moeda de barganha aqui. Isso não é comércio justo, não é uma disputa normal entre nações. Isso é uma técnica de intimidação imperialista.
É a velha tática de apertar o cerco para forçar a gente a aceitar nossa dependência tecnológica e financeira goela abaixo. Para entender a gravidade disso, precisamos voltar um pouco no tempo. Não apenas algumas décadas, precisamos voltar alguns séculos. Por 4 séculos, o Brasil foi nada mais do que um exportador de recursos naturais para a Europa e para a América do Norte. Primeiro exportávamos pau-brasil, açúcar e ouro como uma colônia da Europa. Depois, a República Velha exportou café para a Inglaterra e os Estados Unidos, enquanto eles se industrializavam. O padrão se repete século após século. O Brasil envia matéria-prima barata e os países centrais produzem bens industrializados mais caros. Até 1920, o Brasil ainda era 80% rural, analfabeto e pobre. Deixa eu repetir. 80% rural, analfabeto e pobre. Isso significa que 8 em cada 10 brasileiros viviam no campo sem acesso à educação básica, sem acesso a serviços públicos e sem qualquer perspectiva de mobilidade social. O Brasil precisou de uma revolução para expulsar os interesses estrangeiros do país. Quando Getúlio Vargas tomou o poder dos exportadores de café em 1930, o Brasil finalmente se modernizou. Os interesses financeiros estrangeiros eles foram pouco a pouco expulsos do país. Foi uma ruptura política radical, mas necessária com o modelo agrário exportador. Os presidentes que adotaram o nacional-desenvolvimentismo criaram todas as instituições modernas do Brasil. O voto universal, incluindo mulheres e analfabetos. Toda a indústria de base do Brasil, como mineração, siderurgia, extração e refino de petróleo. Também criaram o Ministério da Educação, os bancos de desenvolvimento como o BNDES e as financiadoras de pesquisa pública como a CAPES e o CNPq. Foi um período de ouro para a renovação nacional, inclusive garantindo direitos trabalhistas para os trabalhadores da indústria. Um período em que o Estado brasileiro assumiu o protagonismo do seu próprio desenvolvimento. Todo o Brasil moderno foi criado entre 1930 e 1980. Em 1980, o Brasil já tinha conquistado uma enorme façanha: virar 80% urbano e alfabetizado. A pirâmide social estava se invertendo, com a indústria de transformação passando de 15% para 35% do PIB, gerando empregos no Brasil. O Brasil deixava de ser um mero exportador de café e açúcar para se tornar uma potência industrial emergente. Esse é o Brasil que os Estados Unidos nunca quiseram que existisse. Então, sabem o que ocorreu? Os Estados Unidos começaram a conspirar para derrubar Vargas em 1954. Apenas alguns meses após ele criar a Petrobras para dar aos brasileiros o controle sobre o petróleo do nosso território. Vargas, cercado e traído por setores das oligarquias agroexportadoras, das Forças Armadas e da imprensa, viu seu projeto de nação ameaçado. Vargas se suicidou para criar comoção nacional na parte do povo que apoiava o seu governo. Deixou a famosa Carta Testamento que nos avisa dos interesses imperialistas estrangeiros que queriam roubar o petróleo nacional. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saiu da vida para entrar na história, escreveu ele. A comoção popular impediu que a Petrobras fosse entregue às empresas estrangeiras. Em 1964, o presidente nacionalista João Goulart queria taxar a transferência de excesso de lucros das empresas estrangeiras que extraíam recursos naturais no Brasil, para obrigar que reinvestissem esse dinheiro em industrialização do país. Era uma medida muito razoável, comum em vários países desenvolvidos, mas que feria os interesses das multinacionais estrangeiras. Então, os norte-americanos conspiraram com os generais reacionários para dar o golpe em 1964. O presidente Lyndon Johnson dos Estados Unidos deu sinal verde e os generais brasileiros assumiram o poder com o apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos. Se o golpe não tivesse dado certo, relatos oficiais do governo dos Estados Unidos revelaram que eles mandaram a frota do Atlântico Sul para bombardear o Rio de Janeiro para garantir o sucesso do golpe. A operação chamada Brother Sun previa o desembarque de tropas norte-americanas em solo brasileiro. Não foi preciso porque os generais brasileiros conseguiram depor Goulart, mas a ameaça estava lá. Durante a ditadura, os norte-americanos emprestaram dinheiro para os generais brasileiros industrializarem o país com dívida externa. Era um empréstimo que parecia generoso, mas que vinha com juros que naquela época eram baixos, e com a obrigação de abrir a economia para empresas estrangeiras, como a Chevrolet, a Ford e outras empresas norte-americanas que queriam produzir e extrair lucros no Brasil. Isso quebrou as finanças brasileiras quando
aconteceu a primeira crise internacional. Em 1973, durante uma guerra de Israel apoiada pelos Estados Unidos contra os árabes muçulmanos, houve a crise do petróleo. Os Estados Unidos aumentaram os juros básicos e o resultado foi a quebra da economia brasileira. O choque dos juros altos norte-americanos disparou o serviço da dívida externa brasileira, que se tornou impagável. Após a década perdida de 1980, com superinflação por causa da dívida externa, a indústria brasileira quebrou e nunca mais conseguiu financiamento público no Brasil. As estatais foram privatizadas, os bancos de desenvolvimento foram esvaziados e a indústria nacional perdeu espaço para produtos importados. O que isso evidencia é que se o Brasil é um país onde só 15% do PIB é indústria hoje, que caiu de 35%, gerando hoje só 80% dos empregos abaixo de um salário mínimo e meio e totalmente dependente de tecnologia estrangeira, é por culpa dos Estados Unidos, que deliberadamente sabotaram o desenvolvimento do Brasil. Não foi acaso, não foi incompetência nossa, foi uma estratégia consciente de impedir que o Brasil se tornasse uma potência com autonomia nacional. Ainda que hoje o Brasil não tenha uma indústria forte, há setores muito inovadores que resistem, como o Banco Central do Brasil. O Banco Central é uma instituição pública com funcionários públicos extremamente competentes. São tão competentes que fizeram uma das maiores inovações financeiras da história da humanidade, o sistema Pix. Pense nisso. Em um país que sofreu com inflação crônica, com juros altos, com exclusão bancária, o Pix surgiu como uma ferramenta de inclusão e eficiência para toda a população brasileira, mesmo aquelas que estão em dívidas com os bancos. Hoje, qualquer brasileiro com um celular pode transferir dinheiro em segundos, sem custo, 24 horas por dia, sem precisar de cartão. Vamos lembrar, foi o aumento brusco dos juros do Banco Central dos Estados Unidos que quebrou a dívida externa do Brasil, resultando na incapacidade do nosso país de financiar o desenvolvimento de longo prazo da indústria nacional a juros baixos. O Brasil passou décadas tentando pagar a dívida externa com todos os dólares que entravam no país. Cada dólar que entrava, seja por exportação, seja por investimento, era imediatamente direcionado para o serviço da dívida. Isso impedia qualquer acúmulo de capital interno para comprar tecnologia e conseguir renovar a nossa indústria nacional. Deixa eu explicar o porquê disso. Todas as transações internacionais dos aliados dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial passaram a ser feitas em dólares. Para fazer negócio com a China ou com a França, o Brasil precisava de dólares norte-americanos. E os Estados Unidos imprimiam dólares, nos emprestavam e deixavam o Brasil acessar o sistema de trocas financeiros chamado de SWIFT, que até hoje é usado pelos bancos brasileiros para transações internacionais. O SWIFT é uma faca de dois gumes. Ele facilita o comércio global, mas dá aos Estados Unidos um poder de sanção imenso contra a economia brasileira. Basta excluir um país como o Brasil do SWIFT para que ele fique isolado financeiramente, como aconteceu já com o Irã, com Cuba e com a Rússia. Agora, o Banco Central do Brasil fez uma inovação tecnológica com o potencial de substituir boa parte dos mecanismos do sistema financeiro norte-americano. Com o Pix, as bandeiras de cartão de débito, que são quase todas norte-americanas, como Visa e Mastercard, se tornam desnecessárias. Não há mais necessidade de passar o cartão, pagar taxas para empresas norte-americanas e esperar dias pela compensação. O dinheiro circula instantaneamente dentro do sistema financeiro brasileiro, sem intermediários estrangeiros. Além disso, as nossas informações financeiras, nossas compras, nosso dinheiro, nossos hábitos de vida não são passados para os Estados Unidos. Enquanto isso, a China desenvolveu um sistema de trocas financeiras internacionais que ela controla, chamado de CIPS, com o potencial de substituir o sistema SWIFT dos Estados Unidos. E nossa principal parceira comercial já é a China. A China já é o maior destino das exportações brasileiras, e o comércio bilateral cresce ano após ano. Se o Brasil conseguir integrar o PIX ao sistema chinês CIPS, ou mesmo desenvolver uma ponte entre os dois, o dólar se torna irrelevante para as transações comerciais entre Brasil e China. O sistema PIX é essencial tanto para que o Brasil supere os intermediários financeiros dos Estados Unidos, quanto para libertar as trocas financeiras do Brasil do sistema SWIFT. É por isso que os norte-americanos estão desesperados.
A realidade é que Trump também está desesperado. Ao longo dos últimos 20 anos, os Estados Unidos viram o seu domínio mundial colapsar. Não é exagero. A participação norte-americana no PIB global caiu muito. A confiança no dólar como reserva de valor diminuiu. Países como Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul estão formando blocos alternativos como o BRICS, que agora colocaram também Irã, Indonésia, Arábia Saudita e outros. O primeiro sinal veio com a Revolução Industrial na China, porém. Eles desenharam uma estratégia para superar os Estados Unidos já tem décadas. Os chineses abriram seu mercado para fábricas ocidentais, oferecendo custos mais baixos de produção, enquanto mantiveram o sistema financeiro chinês fora do controle dos Estados Unidos. Eles aprenderam com a crise asiática da década de 90 e com a crise de 2008. Nunca deixem seu sistema financeiro refém de especuladores norte-americanos e ocidentais. O Estado chinês retém uma capacidade de investir num projeto nacional de desenvolvimento de longo prazo e na estratégia de integração da Ásia chamada de Novas Rotas da Seda. São trilhões de dólares investidos em portos, ferrovias, estradas, dutos e parcerias comerciais em dezenas de países. Enquanto os Estados Unidos se endividam para financiar guerras e resgatar bancos, a China investe em infraestrutura produtiva. Ademais, durante quase meio século, há uma ligação entre o dólar e o mercado de petróleo. E essa ligação está se deteriorando. O chamado petrodólar foi um acordo histórico entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, feito em 1974, um ano depois da primeira crise do petróleo. No acordo do petrodólar, os Estados Unidos protegeriam militarmente a Arábia Saudita e as outras monarquias produtoras de petróleo do Golfo da Pérsia, o que explica as 14 bases que eles tinham nesses países até a Guerra do Irã. Em troca, elas venderiam petróleo para o mundo todo em dólares, e isso criou uma demanda artificial pelo dólar em todos os países que precisavam comprar petróleo ao redor do mundo. E os dólares do petróleo financiaram a riqueza das corporações norte-americanas na Bolsa de Nova York. Era um ciclo perfeito. Os países compravam petróleo em dólares, os vendedores do petróleo aplicavam esses dólares em títulos norte-americanos e os Estados Unidos usavam esse dinheiro para comprar mais petróleo e financiar seu consumo. Nesse ano, o Irã foi atacado pelos Estados Unidos e Israel pela segunda vez para impedir que ele vire um novo polo de poder no Oriente Médio. Porém, o Irã está em estado de preparação para uma guerra contra os Estados Unidos no Oriente Médio desde a Revolução Islâmica de 1979, que expulsou as petroleiras estrangeiras do seu território. O Irã reagiu imediatamente aos ataques, fechando o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial e 30% do gás natural, especialmente das monarquias árabes do Golfo, aliadas dos Estados Unidos. A pressão das sanções norte-americanas contra o Irã é imensa há décadas. Agora há um bloqueio naval instalado. Mas ao contrário do que muitos pensam aqui no Brasil, o Irã não está isolado. Ele tem aliados poderosos para ajudá-lo a resistir. Com o apoio da China, o Irã decidiu dar um golpe final no controle financeiro dos Estados Unidos sobre o mundo inteiro. Expulsar os militares norte-americanos do Golfo. O fechamento do Estreito de Hormuz foi uma demonstração de força para expulsar os interesses ocidentais da região. Seu objetivo é forçar as monarquias árabes a buscarem uma alternativa de segurança para os negócios internacionais delas. Provavelmente o yuan chinês. Se a Arábia Saudita começar a aceitar yuan em vez de dólares para petróleo, o ciclo do petrodólar se quebra definitivamente. E é exatamente por isso que os Estados Unidos estão atacando o PIX. Porque eles precisam impedir que o Brasil tenha um sistema de trocas financeiras desligado do sistema SWIFT. O PIX é a porta de entrada para um sistema financeiro autônomo, ou alternativo. E um Brasil autônomo financeiramente é um Brasil que pode negociar em reais com seus parceiros, que pode drenar sua poupança interna para investir em indústria, que pode resistir às sanções norte-americanas. Os Estados Unidos vão querer forçar o Brasil a abrir a tecnologia do PIX para o sistema financeiro deles. Vão exigir que o PIX seja interoperável com os cartões Visa e Mastercard. Vão tentar incluir o PIX nas negociações comerciais para que as bandeiras norte-americanas tenham acesso ao mesmo tratamento, prendendo o Brasil na sua zona de influência enquanto o império cai. Se o Brasil tiver um sistema financeiro autônomo criado por servidores públicos comprometidos com o país, como são os funcionários do Banco Central do Brasil, o Brasil terá mais facilidade de se recuperar da crise financeira que está chegando.
A história mostra que os países que resistem ao controle norte-americano, China, Rússia e Irã, são aqueles que mantiveram seu sistema financeiro doméstico fora do alcance da política externa dos Estados Unidos. Faz 3 meses que o Estreito de Hormuz está fechado. Isso está causando uma crise energética crescente mês após mês. O preço do petróleo disparou e com ele o preço de tudo vai subir. O Irã acabou de abandonar as conversas com os Estados Unidos de paz, porque eles não aceitam que o Irã tenha controle sobre o Estreito de Hormuz. Isso significa que o Irã vai forçar a economia mundial a uma crise financeira para conseguir o que quer. E crises financeiras, historicamente, são momentos em que as moedas podem cair. No longo prazo, a crise vai forçar com que os países busquem alternativas ao dólar. A dívida pública dos Estados Unidos está explodindo, chegou a mais de 39 trilhões de dólares. Há uma imensa bolha de inteligência artificial na Bolsa de Nova York. E assim como houve a bolha da tecnologia dos anos 2000 e a bolha imobiliária dos anos 2008, agora a bolha de IA pode estourar a qualquer momento. Trump está tentando forçar que o Brasil continue a financiar o enriquecimento de bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos com o nosso sistema financeiro dolarizado. Cada real que o brasileiro paga em taxas de cartões de crédito, cada custo de intermediação bancária, cada dólar nas remessas internacionais de lucros das empresas estrangeiras no Brasil, tudo isso vai parar nos bolsos desses bilionários. Esse é o verdadeiro jogo por trás da tentativa de submissão do Brasil pelos Estados Unidos, para que o Brasil entregue o PIX para eles, para que a gente abra a mão da nossa soberania financeira e tecnológica, para que a gente continue sendo o quintal exportador de commodities, enquanto eles imprimem dinheiro e nos enfiam num sistema quebrado. E você, também acha que os Estados Unidos estão querendo nos levar para o buraco com eles? Escreva nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.